Tirânides, enxame de aliens do universo Warhammer, 40.000 PTBR. Do canal Explorando Segredos e Mistérios, patrocinado pelo nosso queridíssimo Lupercal. Play. Ah, Curi, que fofinho! Então, tem gente que fica feliz jogando LOL também. Muito fofo. Tá certo, você joga o que você quiser. Existe um câncer comendo o Império. Ave A Maria, cada essa década, voz. ele avança mais fundo, deixando mundos mortos e drenados em seu rastro. Esse horror, essa abominação, tem um pensamento e propósito que funciona em uma escala galáctica inimaginável. E tudo o que podemos fazer é tentar parar os enxames de monstros da bioengenharia que ele desencadeia sobre nós por simples instinto. Nós demos ao horror um nome para acalmar os nossos medos. Nós o chamamos Aliens. de raça tiranide. Mas se ele está ciente Aliens. de nós, deve apenas nos conhecer como presas. Os tiranides são uma espécie extragaláctica de xenos, insetoides e de ondas. Na verdade, eles compreendem todo um ecossistema alienígena composto de inúmeras bioformas diferentes com diversas variações do mesmo tema genético. Os tiranides são diferentes de qualquer outra espécie inteligente encontrada pela humanidade. Eles são os predadores finais. Para eles, todas as coisas vivas, dos mais humildes insetos às maiores civilizações estelares, são meras presas. Só agora que os habitantes da galáxia estão percebendo a escala dessa ameaça. A menos que os tiranides possam ser detidos, isso significará nada menos do que a extinção de toda a vida. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos quadrinhos e dos games. Hoje iremos explorar um pouco sobre a espécie tiranide do universo Warhammer 40k. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante pra gente. A espécie tiranide, em última análise, se dedica exclusivamente à sua própria sobrevivência, propagação e avanço evolutivo. Eles, coletivamente, formam um superorganismo monstruoso que viaja pelo universo em suas grandes frotas de colmeias biomecânicas, consumindo sistematicamente todas e quaisquer biomatérias que permitam sua própria evolução e reprodução rápida. Os tiranides são comparados a um enxame galáctico consumindo tudo em seu caminho, alimentando-se de mundos inteiros e deixando apenas cascas mortas em seu rastro. Sua ameaça é tão grande que um planeta desprotegido pode ser infestado e despojado de todo o material orgânico em questão de semanas, sem que eles, ao menos, desacelerem o avanço da sua frota de colmeia. Todos os organismos tiranide são seres sinápticos, psiquicamente reativos, ou seja, cada criatura dentro de uma frota de colmeia compartilha e contribui para uma mente coletiva comunal. Algo que permite que trilhões de seres que compõem as frotas se comuniquem e se organizem instantaneamente em uma escala impressionante. A mentalidade da abordagem tiranide pode ser descrita com a frase "a quantidade tem uma qualidade própria". Do humilde estripador ao mortal Hive Tyrant e além, a marca registrada dessa espécie é que eles oprimem seus inimigos com números absolutos, reproduzindo um grande Eles oprimem, ele chega para você assim: você é um inútil, não faz nada dessa sua vida. Recorde, utilizando-se da sopa química que deriva das biosferas Sopa dos mundos química? que eles consomem. Os componentes de uma frota de colmeias tiranide viajam quase exclusivamente em grandes grupos conhecidos como enxames, que possuem criaturas biomecânicas especializadas para destruir e consumir uma grande variedade de formas de vida de suas presas. Os tiranide desenvolveram métodos sofisticados para facilitar a transferência genética através dos limites das espécies,
Um dos objetivos da invasão dos Tiranids é a aquisição de novos traços biológicos úteis para a utilização nas suas formas de vida. Essa variedade genética é usada pela Hivemind para aumentar a eficiência dos Tiranids no consumo de novos mundos, visando assim obter mais matérias-primas orgânicas necessárias para a reprodução e evolução direcionada. Você olha pra esse bicho, nem Todos parece os que ele é Tiranids inteligente. são reproduzidos por uma única bioforma feminina altamente inteligente, conhecida como Rainha Norn. As Rainha, rainhas tipo Norn formiga? são para a frota da colmeia, Sempre tem uma Colmeia, rainha. deles né? mais Tipo importantes. formiga, abelha. pois, se eles forem feridos ou mortos, os Tiranids não podem mais se reproduzir a partir da biomassa capturada. Eita. Como resultado, as Norn Queens podem ser encontradas apenas no coração das maiores e mais bem defendidas colmeias espaciais dos Tiranids. Realmente é isso mesmo. Eles não são daqui? Meio óbvio, né? As formigas aí Os que viraram Tiranids isso aí, não são imagina. nativos dessa galáxia. Eles viajaram através do infinito frio do vazio, onde o tempo e o espaço conspiram para manter as estrelas separadas por distâncias inconcebíveis. Mesmo assim, os Tiranids conseguiram cruzar essa extensão, movendo-se através da escuridão vazia por incontáveis milênios, para assim alcançar a borda da nossa galáxia. Quem pode dizer com certeza o que poderia obrigar uma espécie inteira a fazer tal empreendimento? Talvez os Tiranids já tenham consumido tudo de valor em sua galáxia natal, Caraca. saíram para procurar novos locais de alimentação, ou morreriam de fome. É possível também que os Tiranids tenham sido predadores de galáxias desde tempos imemoriais, e esta é apenas a última a sentir a sua predação. Alguns até especularam que os Tiranids estão fugindo de uma ameaça ainda maior, seja de um desastre cósmico ou de outra ameaça alienígena terrível, e por isso arriscaram um nada entre as galáxias em vez de enfrentar a extinção. Seja qual for a verdade, para os Tiranids terem suportado tal viagem, isso deve ter exigido uma energia inimaginável. Durante sua jornada, os Tiranids dormiram em um estado de hibernação congelada, mas agora que eles chegaram e acordaram, eles estão com muita fome. Se não morria, né? O primeiro contato registrado entre o Império e os Tiranids coloca sua aparição na borda oriental da galáxia, em 745M41. No entanto, há rumores de que a Inquisição identificou possíveis aparições dessa espécie já no 35º milênio. Esses alienígenas emergiram do espaço intergaláctico do grupo local de galáxias. Sua colmeia foi atraída para a Via Láctea por causa do grande poder psíquico transmitido pelo Imperador a partir da Terra. O primeiro contato oficial registrado com os Tiranids veio durante um ataque em um mundo oceânico chamado Tyran, e de lá a Hive Fleet Behemoth continuou diretamente em direção ao centro da galáxia, consumindo todos os mundos em seu caminho. Esses Tiranids foram derrotados por pouco, principalmente pelos esforços dos fuzileiros navais durante a Batalha de Magrag, embora os fuzileiros navais tenham tido perdas devastadoras que vão levar séculos para serem substituídas. Diversas batalhas seguiram depois, muitas contra o Império e outras contra outros seres da galáxia. Enquanto os Orcs conseguiram impedir o avanço da principal frota de colmeia Tiranid naquilo que ficou conhecido como a Guerra Octariana, o Leviatã já começou a ressurgir dessas batalhas, vitoriosos e mais fortes do que nunca após terem absorvido o potente material genético dos Orcs em seu próprio pool genético. Naves orgânicas. As frotas de colmeia Tiranid viajaram pelo espaço usando organismos gigantescos geneticamente modificados para assim conseguir cruzar o vácuo do vazio. Esses seres são conhecidos como navios de colmeia e se movem em grupos que podem ser comparados a grandes enxames de gafanhotos. Os Tiranids viajam em grandes frotas de gigantescas criaturas vivas que servem como espaçonaves, cada uma das quais é o lar de incontáveis organismos tiranides menores que crescem
nos borbulhantes órgãos das câmaras reprodutivas da nave. Todas essas criaturas nascem para servir a única entidade que é a nave da colmeia. Que é a E rainha. a própria nave existe apenas como parte da entidade que é a frota da colmeia. Normalmente, as frotas de colmeias tiranide se movem em formação, conhecidas apenas como gavinhas, migrando sempre para planetas habitados próximos após consumir todo o material biológico e orgânico em um planeta invadido, para assim se reproduzir e muitas vezes se reproduzindo em número maior do que o seu original. Quando uma frota de colmeia encontra um mundo de presas, ela não invade para ganhar ganho territorial ou por um sentimento de orgulho ou vingança. Na verdade, é duvidoso que a mente colônia tiranide sequer compreenda tais conceitos. Em vez disso, eles invadem para colher a biomassa valiosa e assim alimentar a sua fome insaciável. Os tiranide sempre precisam de um suprimento infinito de comida, não apenas para alimentar as frotas de colmeias, mas também para cultivar novos organismos. Portanto, quando uma frota de colmeia invade um planeta rico em vida, cada ação de cada criatura tiranide é direcionada a um único objetivo: a absorção total e rápida da população orgânica, dos ecossistemas Caraca. e dos recursos biológicos daquele mundo. Para esse fim, a frota da colmeia cria um exército com o propósito expresso de vencer os defensores daquele mundo, para que assim ele seja despojado e devorado de todo o resíduo de biomatéria. As frotas da colmeia viajam em velocidades acima da luz, embora nunca entrem no warp. Em vez disso, usando o poder psíquico especializado de uma nave de colmeia evoluída, eles manipulam os campos gravitacionais dos sistemas estelares para assim realizar uma viagem mais rápida do que a luz. A presença maciça do Warp para os Tiranide Hive Mind, entretanto, se manifestam através de um fenômeno chamado Shadow in the Warp. Dado que cada uma das diferentes frotas de colmeia Tiranide se aproximaram da Via Láctea em uma direção diferente, isso pode significar que os Tiranide consumiram um número perturbadoramente grande de galáxias próximas. As frotas de colmeia Tiranide consistem em milhões de naves biomecânicas, cada uma servindo como hospedeiro para um número incontável de organismos simbióticos. Essas criaturas evoluem e se reproduzem a partir de uma variedade de organismos nas câmaras reprodutivas das naves. Todas essas criaturas nascem para servir a nave, e a nave serve apenas para atender as necessidades Padrão, da né? frota de De, sei lá, abelha. Enquanto outros Formiga. exércitos, como o Império, os Tau, lutam por conquista e autodefesa, ou mesmo as forças do caos e as tribos Orc lutam apenas pela chance de causar violência e destruição, as frotas de colmeia tiranide são movidas pela vontade da Hive Mind, que por sua vez é motivada pelo instinto inerente de todas as formas de vida: reprodução. E através da reprodução e aquisição de novos traços genéticos, eles evoluem para uma forma melhor adaptada. Uma frota de colmeia Sim, Cauã, são os bravos da galáxia. totalmente O Cauã mobilizada resume tudo tão causa fácil. choque, pavor e terror até mesmo nos mais robustos defensores da humanidade. Mesmo quando a ameaça é eliminada com grande custo, não demora muito para que outra migração surja para tirar vantagem da situação. Isso é o que torna a espécie tiranide uma ameaça gigantesca. A raça é um metapredador evoluído, capaz de produzir, consumir e durar mais do que todas as outras espécies que encontra. Tá Tendo mesmo. feito isso em um número inquietante de Sim, Cauã. galáxias espalhadas pelo universo. Especialistas do Imperium categorizam cada frota de colmeias tiranide como uma força separada, uma entidade individual que compete com as outras colmeias por recursos. Na verdade, cada uma é autossuficiente, parecendo exibir estratégias diferentes e desenvolvendo criaturas únicas para vencer suas presas. No entanto, a verdade é mais complexa, pois cada frota de colmeias é apenas o fragmento de um conjunto maior. O número de tiranides é imensamente Não faço ideia. grande. Os enxames são tão grandes que bloqueiam as próprias estrelas. Mas cada criatura é apenas uma única célula no corpo vivo de um único superorganismo. Cada pensamento e ação, cada centelha de vida na espécie tiranide
está ligada e interligada em uma única consciência insondável. Uma enorme entidade que se estende por Escondeu o quê, centenas de menino? anos-luz do espaço. Tua raiz, deixa eu ver. E essa sensibilidade é Vira aqui. conhecida como Hive Mind. Ah, tá mais escuro só. Essa Hive Mind mantém todos os tiranídeos em um vínculo psíquico que os permite agir juntos em uníssono perfeito. Sob a influência dessa consciência ancestral, os tiranídeos se alimentaram de incontáveis planetas e devoraram civilizações inteligentes desde os tempos imemoriais. A maioria dos organismos tiranídeos não tem mente distinta como um ser humano, tendo sido criada para realizar uma única tarefa, em exceto as outras. A menos que a vontade implacável da Hive Mind os instrua a fazer o contrário, esses organismos simplesmente cumprem as funções para as quais foram criadas, agindo apenas por instinto. As bioformas tiranídeas maiores e mais complicadas já foram desenvolvidas para tomar decisões limitadas, apropriadas aos estímulos e situações atuais. Mas, mesmo essas ações estão subordinadas aos objetivos dessa consciência. A influência da Hive Mind é mais forte nas proximidades de criaturas como os Tyranid Warriors e os temidos Hive Tyrants. Tira o cabelo. Esses seres são capazes de se comunicar com seus parentes não por meio de linguagem, mas por meio de uma forma sináptica de telepatia, por meio do qual eles transmitem Pedro. e canalizam a vontade da mente colmeia. Sob o comando dessas criaturas, os Tyranid operam em perfeito uníssono, escravizados aos imperativos psíquicos de uma única inteligência comum. No entanto, se essas criaturas sinapses forem mortas, o elo entre essas criaturas individuais e a mente colônia será rompida. Ou seja, muitos dos organismos menores voltarão ao seu comportamento mais básico e animalesco. Por essa razão, os enxames dos Tyranid não têm apenas um único comandante, mas muitos, para assim garantir que o controle sináptico da Hive Mind seja mantido por toda a espécie. A sombra no Warp. A chegada de uma frota colmeia Tyranid é precedida por um sinal louco. psíquico sufocante, que envolve sistemas estelares inteiros e interrompe todas as formas de viagem e comunicação Warp. Engolidos pela estática psíquica, mundos inteiros de repente ficam mortalmente silenciosos, não dando pistas sobre o que está se desenrolando na superfície abaixo, ou de quais terrores estão para acontecer. Essa é uma sombra no Warp, e ela anuncia uma invasão iminente, seguida de muito horror. Não se sabe se a sombra no Warp é criada deliberadamente pelas frotas de colmeia ou se é simplesmente um subproduto do controle sináptico inato da mente da colmeia. Em qualquer caso, a sombra no Warp cria um medo e um pânico onde quer que caia, instilando um medo generalizado nas mentes dos defensores de um mundo de presas, mergulhando os planetas inteiros na miséria e no desespero. Para espécies altamente psíquicas como os Aeldari, ou para os Psyker capturados por esse efeito enervante, o mal-estar é multiplicado inúmeras vezes. Se um telepata tentar usar suas habilidades sobrenaturais, a cacofonia cerebral piora ainda mais, pois o som psíquico de 1 bilhão de pensamentos estranhos arranham a sua mente, e, a menos que eles sejam particularmente obstinados, todos serão lançados em uma insanidade aonde pronunciarão repetidamente frases em uma língua estranha. Para espécies como os humanos do Império do Homem, cujos meios de comunicações interestelar e viagens dependem de seres altamente especializados como os astropatas e os navegadores, a sombra no Warp é uma das facetas mais mortais da ameaça Tyranid, pois, privados de seus meios para pedir reforços ou navegar com segurança pelo espaço circundante, os mundos do Imperium são facilmente isolados da galáxia mais ampla. Isso significa que no momento em que a sombra no Warp cai, já é tarde demais. Esses planetas sitiados estão efetivamente por conta própria. Eles devem se defender sozinhos e enfrentar o enxame Tyranid com as armas que têm em mãos, ou morrerão tentando. É importante entender que todos os Tyranid possuem um vínculo psíquico comum, conhecido como sinapse. Esse vínculo permite que os enxames de Tyranid pensem
percebam e ajam como um grande superorganismo, fornecendo coordenação e controle quase contínuos dentro de uma força de invasão tão numerosa e extensa que seria completamente incontrolável de outra forma. Desde os menores organismos alimentadores aos micróbios que decompõem a nova biomassa, desde as novas formas semelhantes à flora senciente aos enormes cardumes semelhantes a gavinhas das frotas de colmeia. Cada organismo tiranide tem um lugar Opa, dentro Júlio? da vontade Que da mente colmeia. Lá vem. As criaturas tiranide menores Esse Cauã aí. são animais, plantas e bactérias, irracionais e instintivos, Sim, Cauã. desempenhando funções sem supervisão Fazendo ou compromisso favor. consciente. Enquanto as criaturas A gente maiores acabou- e mais a gente viu. complexas A gente podem viu um tomar compilado do decisões Lino. A apropriadas gente viu um para a compilado situação dele hoje. e formar uma parte integrante, embora minúscula, da mente colmeia. Os Tiranide não constroem suas naves estelares e armas de metal e plástico como as outras raças inteligentes da Via Láctea. Em vez disso, eles usam a mudança genética e a bioengenharia É um que tá todo mundo para reagindo, Cauã. cultivá-las Que o a casalzinho partir de biomatéria reagiu. orgânica colhida dos planetas que consomem. Cada arma, glândula e projétil usado em seus exércitos é um organismo tiranide criado por bioengenharia. Desde os esporos que poluem a atmosfera até as torres grotescas que explodem do solo torturado durante uma invasão. Organismos guerreiros tiranide são criaturas de horror visceral, monstros implacáveis, com garras afiadas como navalhas, que podem dilacerar um homem em um piti, Cauã, o maior fã do e Lino. canhões grotescos que disparam projéteis famintos e parasitas na carne de suas presas. Misericórdia. Cada arma e projétil usado pelas frotas de colmeia é um organismo vivo, ou um biomorfo, crescido Acho que a partir 3 ou da 4, biomatéria Cauã. reconstruída Acho que 4. das invasões anteriores. Essas criaturas vivem de uma forma altamente simbiótica, fundindo-se na carne uma das Tem outras, 3 do Kuro. de modo que muitas O seu vezes vai ser o quarto. é impossível 4. dizer onde uma criatura tiranide termina e outra começa. Dessa forma, as feras guerreiras tiranide empunham armas vivas, que são literalmente extensões de seus próprios corpos. Cada uma delas é uma máquina de matar, perfeitamente adaptada para massacrar suas vítimas. O mouse tá mexendo A sozinho, velho. natureza da bioconstrução dos ódio. tiranide os tornam um terrível inimigo, pois seus exércitos contêm uma criatura especializada para cada faceta concebível da guerra. Algo que pode ser alterado. Eu vi bagulho e chamado aumentado Venom ali, eu tô para doido. atender às Não necessidades vi no Venom, não. de uma não. batalha em curto espaço de tempo. Assim, uma frota de colmeia pode se adaptar para gerar uma força capaz de sobrepujar qualquer oposição, liberando uma vasta multidão de ferozes monstros alienígenas Venom de que podem veneno. voar, correr, cavar e se espreitar pelas defesas de qualquer inimigo. Rapaz, nem sabia. Pela glória Não. e pela sobrevivência do Império, toda ameaça tiranide deve ser eliminada o quanto antes. Concordo. Concordo também, o Ou bicho mais então, esquisito. Tudo será devorado. Acabará. Obrigado mais uma vez. Caraca. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, explorador. Coloca o prota de Devil May Cry lá perto desses bichos aí, ele mata tudo. Verdade.